Pronto, eu vou compartilhar a tela. Aqui. Então, se vocês olharem e acompanharam comigo na página 41 do livro de vocês, certo? Ligações químicas, a parte laranja, canto superior esquerdo. União entre átomos. Acabou. Certo? O que é uma ligação? É a união. Uma ligação química é a união entre átomos. Então, átomos, quando se ligam, formam o quê? Moléculas. Certo? Toda molécula é o resultado de uma ligação química, que nada mais é do que uma união entre átomos. Certo? Então, átomos, quando se ligam, formam moléculas. Por exemplo, a molécula do oxigênio, do gás oxigênio, O2, mesmo que sejam dois, o mesmo elemento, oxigênio, quando eles se ligam, os átomos de oxigênio, quando se ligam, formam a molécula do gás oxigênio. Certo? Quando se ligam três átomos de oxigênio, quando se unem três átomos de oxigênio, formam a molécula do gás ozônio. Certo? Então, ligação química é o simples, é a união entre átomos. Simples. Como eles se ligam, a gente vai ver no decorrer da unidade, do tema 6. Certo? Então, ligações químicas é a união entre átomos. Como se ligam? Relaxe. Vamos primeiro saber mais ou menos como é a ligação química. Certo? A união entre átomos, parte laranja ainda, certo? Chamada de ligação química. Classificação, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Certo? Primeiro parágrafo. Atualmente são conhecidas mais de 80 milhões de substâncias. Então, se vocês lembram do ano passado, uma substância nada mais é do que um composto, certo? Uma molécula. Ela pode ser simples, uma substância pode ser composta. Maioria formada por diferentes combinações de elementos químicos. Então, essas diferentes combinações são diferentes o quê? Ligações. Então, você tem, por exemplo, o carbono ligado com o oxigênio. Você tem, por exemplo, o nitrogênio ligado com o oxigênio. Você tem o sódio ligado com o cloro. Certo? Você tem, por exemplo, metais ligados com metais. Por favor, se vocês puderem pegar a tabela periódica, tanto da agenda quanto do livro. No livro é na página 38. Certo? Então, você tem, por exemplo, a ligação mais famosa entre oxigênio e hidrogênio, que forma água. Substância água. Certo? Então, a substância água é o resultado da ligação entre três átomos, né? 2 de oxigênio e 1 de hidrogênio. Certo? Gente, eu vou botar aqui só para... Então, por exemplo, o hidrogênio, quando se liga com dois átomos de hidrogênio, quando se ligam com um átomo de oxigênio, essa ligação entre os três átomos forma a substância água, H2O. Certo? Ana Clarice, Guilherme. Alô? Oi. A página mesmo? Da tabela é a 38, se eu não me engano. Mas a página que a gente está na 41. Mesmo. Na tabela acho que é 38. Acho que é. Certo? Então, hidrogênio, quando se liga com oxigênio, forma água. Sódio, se vocês olharem o sódio, família 1A, né? Quando se liga com o cloro, que é um A metal lá do outro lado, da família 7A, forma o sal de cozinha, o cloreto de sódio, que a gente chama. Então, a substância sal, essa substância sal que a gente tem aqui na cozinha, é uma substância formada pelo quê? Da cozinha não é só a NaCl, tem outras coisas. Mas o sal é a substância formada entre um átomo de sódio ligado, unido com um átomo de cloro. Esses dois, quando se ligam, formam a substância cloreto de sódio. E assim vai. Existem milhões de substâncias formadas pela união entre átomos e a união entre moléculas também. Né? A união de moléculas forma o quê? Uma mistura, né? Certo? Então, você tem aqui na atmosfera, por exemplo, uma mistura de gases. Você tem um gás nitrogênio, você tem um gás oxigênio, você tem gás carbônico, você tem gás hélio, se não me engano, gás metano, etc. Certo? Então, essas milhões de substâncias, essas milhões de misturas, é o resultado de ligações entre átomos. Pois não?
Então, a camada de ozônio são várias ligações de três Uma- moléculas de oxigênio, não é mesmo? Não são várias, são três. Quando três átomos de oxigênio se ligam, formam a substância ozônio. Três átomos de oxigênio, quando se ligam, a substância que forma é o ozônio, a molécula ozônio. Então, bilhões de trilhões de moléculas juntas é ozônio, certo? Voltando aqui na página 41. Nem todas as substâncias são formadas pela combinações de átomos, pela combinação. Algumas são compostas de átomos isolados. Tá? As combinações entre os átomos dos elementos químicos ocorrem por meio de ligações químicas. Repetindo. As combinações entre os átomos dos elementos químicos ocorrem por meio de ligações químicas. Uma ligação química corresponde ao ganho, à perda ou ao compartilhamento de elétrons entre os dois átomos. Relaxa aí agora, viu? Pode deixar o livro aí. Então, o que é que acontece? Vou abrir outro slide aqui. O que é que acontece é o seguinte. Os átomos se ligam. Uma ligação química. Deixa eu aumentar o zoom para vocês. O objetivo da ligação química é esse nome aqui, ó, estabilidade. Certo? Quem puder anotar, eu aconselho. O objetivo da ligação química é você garantir uma estabilidade dos elementos que estão naquele conjunto ali. Certo? Esse nome aqui é muito importante, por isso que eu vou destacar ele aqui. Vou pintar ele de vermelho. Pronto. Não, deixa assim. Não, peraí. Sem cor. Estabilidade. Como assim, professor? Vou fazer um detalhezinho aqui. Gases nobres. Se vocês não se lembram, os gases nobres são os elementos da família 8A. Ah, meu pai. Gases nobres. Gases nobres são os elementos da família 8A. Última coluna da direita. Certo? Um detalhe importante é que os gases nobres não se ligam com ninguém, né? Família 8A. Não é essa 8 não. É V e pronto. Detalhe importante, os gases nobres são elementos que não se ligam com ninguém, não se juntam com ninguém. São isolados, são estáveis. Certo? Gases nobres, família 8A, eles não fazem ligações. Os gases nobres, família 8A, eles estão sempre sozinhos. Não fazem ligações. Não fazem ligações. É o que é que os cientistas foram percebendo? Eles não fazem ligações químicas. Então, se o objetivo da ligação química é estabilidade, se os gases nobres não fazem ligações químicas, quer dizer que eles são estáveis. Concorda comigo? Se uma ligação química, o objetivo é os elementos garantirem a estabilidade, ficarem estáveis. Eles se ligam, ficam estáveis, não se ligam mais com ninguém. E os gases nobres não fazem ligações, quer dizer que os gases nobres são o quê? São estáveis. Né? Primeira suposição dos cientistas. Então, eles são estáveis. Mas vamos estudar mais os gases nobres. Vamos lá. Então, os gases nobres, você tem, por exemplo, o elemento hélio. É o primeiro lá de cima, certo, cuidado? O elemento hélio, se vocês olharem o número atômico dele, é igual a 2. Né? Vamos ver quantas camadas ele tem, quantos elétrons na camada? 1s2. Verdade? Então, gás hélio é o primeiro gás nobre, da ponta lá. Tem 2, número atômico 2, quer dizer que ele é 1s2. Camada de valência é a primeira. Quantos elétrons na camada de valência? 2 elétrons. Aí eles... Não, o primeiro gás nobre é o hélio, não se liga com ninguém. Vamos ver o outro. Segundo gás nobre é o neônio. Se vocês estiverem acompanhando a tabela aí, embaixo do hélio tem um gás neônio, né? Hélio, neônio. Neônio. Quanto é o Z do neônio, Pedro Arthur? Não é 10? O número atômico dele? Deixa eu ver aqui, peraí. 10. É 10. Pronto. Vamos fazer a distribuição do 10.
1s2, 2s2, 2p6. Camada de valência dele é a segunda. Quantos elétrons, Pedro Arthur, na segunda camada? 8. Teve uma pequena alteração. Um tem 2, o outro tem 8. Hélio, neônio, depois é o argônio. Quanto é o Z do argônio? 18. Z. Sabe o que é que você está distribuindo? Calma. Daqui a pouco você vai saber. É 18. Então distribui 18. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Qual é a camada de valência? Terceira. Quantos elétrons na camada de valência? 8. Eita. O negócio foi igual, hein? Ou seja, dos 3 que são estáveis, 2 têm o mesmo número de elétrons na camada de valência, 8. Vendo aí? Aí eles ficaram intrigados, foram para o terceiro. Hélio, neônio, argônio, criptônio, que é o KR, né? Criptônio. Z do criptônio, 30 e... Paulo, 36? Foi. esses elementos, os gases nobres são só encontrados depois da camada de ozônio? Não, não, não. Não, pelo amor de Deus. Gás hélio está aqui presente na atmosfera. Neônio também. São gases comuns, certo? Tem lâmpada de xenon. Já ouviu aqueles lâmpadas de carro? Bota um xenon. Xenon, minhas ventas. Xenônio. Aquelas lâmpadas, lanterna de carro. Luz de xenon. Ó, xenon. Xenon são as ventas. Xenônio. É esse gás aí. É o xenônio, é depois o criptônio. Então vamos lá. Distribuir 36. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p. Dá quantos aqui, hein? 4p6, né? Pronto. 10, 20, 36. Pronto. Quantos elétrons na camada de valência, Ismar? A camada de valência é a quarta. 2 com 6, 8. Eita! Pronto. Aí o negócio, aí a boca esquentou. Ou seja, esses... E o resto, eu não vou fazer todos aqui. Vou fazer só esses 4 para a gente ganhar tempo. Todos esses aqui são gases nobres. Quer dizer que eles não fazem ligações químicas. E os outros, né? Falta o xenônio e radônio. Não vou fazer porque o outro vai até 86. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Pronto. Desses 4 aqui, todos são gases nobres. Não fazem ligações químicas, eles são ditos estáveis. Fica sozinho eles. Vive sozinho. Dos 4, 3 têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. 8. Certo? Não é coincidência. Não é coincidência. E se você pegar o xenônio e o radônio, se você distribuir eles, com certeza absoluta, eles terão também 8 elétrons em suas camadas de valência. Eu não vou fazer porque a gente vai perder tempo. Mas se você fizer em casa o xenônio e o radônio, eles também terão 8 elétrons na camada de valência. O que é que eles sugeriram, então? Então, para qualquer átomo que não seja um gás nobre ficar estável, ele tem que se parecer com um gás nobre, né? Então, para garantir essa estabilidade, eles precisam ficar com ou 2, ou na maioria dos casos, 8 elétrons nas suas camadas de valência. Se não for gás nobre, ele vai ter que fazer a ligação química, ele vai fazer o quê? Ou perder elétron, ou ganhar elétron, ou compartilhar elétron. O objetivo disso, professor, é fazer o quê? Ficar parecido com gás nobre. E como é que se parece com gás nobre? Ou 2 ou 8 elétrons nas suas respectivas camadas de valência. Eu vou botar isso aqui em outro slide, certo?
Deixa eu duplicar aqui. Então, tá aqui os gases nobres. Então, nós temos a ligação química chamada regra do octeto. Vocês anotam isso aí, viu? O negócio agora tá pitando. Pronto. Você não vai disponibilizar esse slide, não? Com certeza. Para eu terminar de explicar, eu disponibilizo o slide. Regra do octeto. Eu não disponibilizei o que eu estou fazendo agora, né? Então, aí vocês iam receber um slide em branco. Regra do octeto. Octeto. Octógono vem de 8. Octeto vem de 8 também. Então, o que é que vocês acham que esse 8 tem relação? Esse 8 tem a relação com 8 elétrons nas camadas de valência. Certo? Então, regra do octeto. Regra do octeto é o seguinte. Os átomos... Tem outros nomes, eu vou colocar como eu sei aqui. Os átomos devem ficar com 8 elétrons em suas, que são os átomos, camadas de valência a fim de garantirem, vou botar garantir esse verbo aqui, sua estabilidade. Eu vou diminuir o zoom para vocês anotarem isso, certo? Se vocês olharem um livro, eles vão ter outra definição, mas vamos colocar aqui no popular para ninguém se confundir. Regra do octeto é quando os átomos ficam com 8 elétrons em sua camada de valência. Anotem aí para a gente continuar. Até aí tudo entendido? Até aí tudo entendido? Quero que eu volte ao slide anterior para vocês anotarem alguma coisa? Então, ligação química, sempre lembrem da regra do octeto. Certo? O octeto vem de 8. Então, eles devem ficar com 8 elétrons na camada de valência. Lembrando que a regra do octeto nos livros vocês vão encontrar diferente. Eu coloquei aqui do jeito que eu acho que vocês entendem. Certo? Então, para ficar estável, com exceção dos gases nobres... Só que aqui tem uma exceção, certo, gente? Eu coloquei aqui uma exceção, que é o gás hidrogênio. E o hélio, né? Hidrogênio e o hélio são duas exceções. Eles se estabilizam com 2 elétrons na camada de valência, certo? Estabilidade. O porta tá chata. Peraí, deixa eu fechar aqui. Estabilidade com 2 elétrons em suas CV. Anota isso aí também, tá? O hidrogênio só são esses dois, Paulo? Só são esses dois, que eu saiba são esses dois que estabilizam com 2, não com 8. Certo? Então, dos gases novos, o hélio é o único que tem 2 elétrons na camada de valência e é estável. Ele não se liga com ninguém, fica sozinho. E os outros todos têm 8 nas camadas de valência. Certo? Essas são as únicas exceções que se estabilizam com 2 elétrons na camada de valência. Ok? O hélio e o hidrogênio. O resto é com 8. Então, nessa garantia de estabilidade, então eles se unem querendo ficar estável. Certo? É como se você fosse unir a um colega. Você faz uma amizade querendo ficar estável, ficar mais feliz. Você faz essa analogia aí. Certo? Nesse caso, a analogia serve também. Então, o sódio se liga com o cloro, então eles ficam estáveis. Só que nisso aqui, para você garantir essa estabilidade, ou você perde, ou você ganha, ou compartilha
elétrons. Então, para você se estabilizar, com exceção dos gases nobres que não fazem ligações químicas, todos os outros têm que perder ou ganhar ou compartilhar elétrons. É o que está dizendo aí no segundo parágrafo da página 41. Certo? Uma ligação química corresponde ao ganho, à perda ou ao compartilhamento de elétrons. Elétrons. Repetir Eu de vou novo, colocar por aqui, favor. posso. Eu preciso tomar água. Deixa eu só... Então, os elétrons, que a gente não dá nada por ele, né? Ah, professor, ele tem massa 2.000 vezes menor que a do próton, é muito pequena, não sei o quê. Olha a importância dos elétrons aí. Só existe ligação química porque você tem essa variação, né? Essa perda, ganha um compartilhamento de quê? Elétrons. Se não houvesse essa perda, ganho, compartilhamento de elétrons, as substâncias ficariam sozinhas, não fariam ligações, certo, Ismar? Então, o Ismar saiu aonde? Saiu nesse perde ou ganha ou saiu nessas primeiras regras do octeto? Você foi beber água aonde aí? Quando você fala de perder, ganhar ou Sim. compartilhar. Não, isso aqui sim, eu só anotei, mas não expliquei não. Então, os átomos têm que fazer o quê? Ficar com 8. Todos têm 8 elétrons? Não. Alguns gases nobres, com exceção do hélio, e o resto nenhum tem 8 na camada de valência. Você pode fazer a distribuição de qualquer átomo que não seja um gás nobre. Ele não terá 8 elétrons na camada de valência. Ele terá 6, terá 7, outro vai ter 1, outro vai ter 2, outro vai ter 3. Certo? Então, para chegar a 8, Ismar, um átomo que tem, por exemplo, um elétron na camada de valência, né? Ele vai ter que perder ou ganhar elétron, ou compartilhar. Então, um átomo que tem 7 elétrons, ele vai ter que perder ou ganhar ou compartilhar elétron. Ele com 7 elétrons nunca vai ser estável. Ele vai ter que se ligar com alguém. Certo? Então, os átomos que não são estáveis, ou ele vai perder elétron, ou ele vai ganhar elétron, ou vai compartilhar elétron. Não é próton, não é nêutron. Ligação química é essa transferência de elétrons. Ligação química é transferência de elétrons. Ligação química é transferência de elétrons. Eu repito, chega na prova, o cara coloca próton. Certo? O cara coloca nêutron. Eu já repeti 3 vezes, vou repetir a 4ª. Ligação química é transferência de elétrons. Certo? Aquele partículazinho que nem entra na massa do átomo, que é desprezível a massa dele, tá aí a importância do rapaz. Certo? Ligação química só acontece porque você transfere elétrons. Aí, Matheus, tirando onda aí. Pronto, bota próton lá. Certo? Ou perde ou ganha, compartilha. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar 2 átomos para vocês, para a gente fazer uma distribuição mais pequena, certo? Número pequeno. Tá, por exemplo, sódio. Rapaz, pensa numa coisa choca esse negócio. Sódio. N. Vamos ver se você vai ficar vermelho agora. Sódio. Família 1A. Ele tem um número atômico 11. Vamos distribuir ele com S2, 2S2, 2P6, 3S1. Certo, Clarice? Ok? Camada de valência. Tá vendo que eu só tô levando em consideração a camada de valência, né? Certo? Só estou levando em consideração a camada de valência. A camada de valência dele é a terceira, certo, Simão? Quantos a gente tem aqui hoje? 42. É a terceira. Quantos elétrons na terceira camada? 1. Míseros 1 elétron. Me diga uma coisa. Os elementos da família 1A
Se eu não quiser distribuir, eu tenho como saber quantos elétrons ele tem na camada de valência? Todos? Sim ou não? Sim. Porque Quantos elétrons eles têm na camada de valência? Todos da família 1A, toda essa primeira coluna aí. Um elétron. Por isso que eles fazem parte da família 1A. Você lembra disso? Famílias? Então, todos os elementos da família 1A, eles terão um elétron em suas respectivas camadas de valência. Isso é o que define elementos, por exemplo, estarem na mesma família. Tem que ter o mesmo número de elétrons e mesmo subnível. Então, todos terão subnível S, um elétron na camada de valência. Não vou nem fazer aqui o potássio, por exemplo. O potássio é 19, certo? A camada de valência dele vai ser 4S1, certo? Rubídio, 5S1. A camada de valência dele é a quinta, ele terá um elétron no subnível S. Certo? Me diga uma coisa agora. Um elétron da camada de valência, o sódio é estável, sim ou não? Não. não. É não. Por que ele não é estável, Ana Júlia? Porque Ai, Ana Júlia por tá causa aí? da regra do octeto. Certo. Ana Júlia tá aí? Tô, Paulo, Por que ele não é estável, Ana Júlia? O sódio. por causa da regra do octeto, O que diz a regra do octeto? que os átomos devem ficar com 8 elétrons na camada de valência. Na camada de valência. Então, se ele não tem 8 elétrons na camada de valência, ele não é estável, ou seja, ele é passível de ligação. Aí vai se ligar com quem? Não sei. Ele pode se ligar com qualquer um. E aí, ele vai perder, ganhar ou compartilhar elétrons, você acha? Agora é a pergunta mais importante. O sódio, vocês acham que ele ganha, ganha. perde ou compartilha elétron? Eu acho que ele ganha. Ele ganha quantos? Mais um. Mais um. Se ele ficar com mais um, ele vai ficar com 2. Ele tem que ficar com 8. Mas com 2 também não fica estável, não. 2 elétrons, 2 átomos. Só o hidrogênio e o hélio se estabiliza com 2. O resto é tudo com 8. Ok. Presta atenção no que eu digo, viu? Só o hidrogênio e o hélio. O resto é tudo com 8. Então, 1 para 8 faltam 7. Então, eu vou colocar aqui. Ó. Pergunta. Ganha 7. Isso aqui serve para todos os elementos da família 1A, viu? Ganhar 7 elétrons. Pergunta. Tem mais alguma opção além de ganhar 7, Daniel? Mais alguma opção além de ganhar 7, ele ficar com 8 elétrons na camada de valência? Presta atenção na distribuição. Paulo, Oi. Clarice falou que não tá entendendo. Certo, vai entender agora. Fiz o seguinte, Clarice. Eu distribuí o 11, sódio. Certo? Fiz a distribuição dele. Ó. Qual é a camada de valência dele? É a terceira. Quantos elétrons eles têm na terceira camada? Um elétron. Aí eu perguntei a Ana Júlia, é estável? Não. Ela disse não. Por quê? Porque para ser estável, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Ele só tem 1. Ou seja, o sódio faz ligação química. Certo? Primeira coisa. Segunda coisa, ele vai perder, ganhar ou compartilhar elétrons para ficar estável? Aí isso aqui que eu estou perguntando agora. Certo? Se ele ganhar 7 elétrons, a terceira camada vai ficar com quantos elétrons? 1 mais 7, 8. Então, se ele ganhar 7 elétrons, ele estabiliza. Certo, Clarice? Porém, existe outra opção que eu perguntei a alguém e ninguém respondeu ainda. Ok? É mais fácil ele perder um elétron. É mais fácil perder um elétron. Porque se ele perder um elétron, o que acontece? A pessoa que A respondeu é uma segunda gênia. camada vai ficar com 8. A segunda camada vai ter 8. Olha aí. Então, existem duas opções. Ou ganha 7, fica com 8, ou perde 1 elétron. Interrogação. Porque se ele perder um elétron, Clarice, se ele perder esse elétron aqui, o que acontece com a camada dele? Vai-se embora, não vai? só fica até a segunda. Viu, Ana Júlia? Você disse que não entendeu. Digamos que ele perde um elétron, certo? Perdeu esse elétron aqui. Ó. Foi-se embora o bicho. A terceira camada vai fazer o quê? Vai-se embora, não vai? Indo-se embora a terceira camada, ele fica só com quantas camadas
no átomo? 2. E a segunda camada fica com quantos elétrons? 8. Ele estabiliza. Vocês acham que é mais fácil gastar menos energia o átomo ganhar 7 ou perder um elétron? Onde é que o átomo gasta menos energia? Perdendo. Perder um elétron. Ele estabiliza do mesmo jeito. Faça o seguinte, faça o desenho do átomo aí. Faça o desenho do sódio, o núcleo. Certo? Façam um núcleo, façam 3 camadas. Principalmente todo mundo, façam aí o desenho. Faça o núcleo, faça o átomo com 3 camadas. Aí coloque na primeira camada 2 pontinhos. Coloque na segunda camada 8 pontinhos. E coloque na terceira camada 1 pontinho, que são os elétrons. Façam aí, por favor. Enquanto não acaba. Enquanto vocês fazem, eu vou só pegar um copo d'água, certo? Desenhe esse átomo aí. Volto já. Desenharam? Desenharam o átomo de sódio? Desenhou, Ana Júlia? O desenho fica bem mais fácil de entender, certo? Então, para quem desenhou, faça o seguinte. Tire um elétron da terceira camada. Apague esse elétron da terceira camada. A terceira camada é a última, só tem um. Então, você faz o seguinte. Vai fazer a ligação, você apaga esse elétron. Certo? Apague esse elétron. Quando você apaga esse elétron, a camada vai ficar sem elétron? Não vai. Né, Clarice? Você perdeu a terceira camada, só tem um. Você perdeu ele, o que é que acontece com a terceira? Vai-se embora. Aí o átomo só fica com quanto? Com 2 camadas. Tá vendo aí? No desenho que você fez. E se você contar o número de elétrons da segunda camada, vai ter quanto? 8. 8 pontinhos. Ou seja, a camada de valência ficou com 8. Está estável. Eu vou voltar já já, certo? Vou só encerrar essa. Gravando. Compartilhando. Nesse caso aqui, quem foi que ganhou a parada? Perdeu um. Ganhar elétrico? Ganhar? Não. Nelson. Sim. Então, isso aqui vai onde gasta menos energia. Certo? Ele pode ganhar 7, pode, mas vai gastar muito mais energia para o outro átomo, por exemplo, para você ter que doar ou ter que compartilhar 7 elétrons do que você perder um. Então, eles vão para onde gasta menos energia. Aí, para você perdendo um, ele fica estável? Fica, porque ele perde a camada de valência terceira e ganha a segunda. E na segunda camada, ele vai ter 8 elétrons na camada de valência. Certo? Então, você pode fazer como atividade, fazer mais um átomo da família 1A. Fica como exercício, para quem quiser fazer. Você, por exemplo, distribui o potássio. Vou até distribuir para vocês. Quer ver? Potássio. Z igual a 19. Vão comigo aí, Clarissa, Ana Júlia. Vamos distribuir e saber qual é a camada de valência. A camada de valência você sabe que vai ser a quarta. Ele terá um elétron na camada de valência. Mas vamos distribuir. Potássio 19. 1S2, 2S2, 2P6,
3s2, 3p6, 4s1. Não sou profeta não, mas... Camada de valência dele, quarta. Quantos elétrons? 1, como eu previ. Né? É família 1A. Ele vai ter o mesmo número de elétrons e mesmo subnível do sódio, por exemplo. Um elétron na camada de valência. E aí, será que ele perder esse elétron, Clarice, ele estabiliza sim ou não? Ele é estável? Primeiro, ele não é estável, né? Porque ele tem um elétron na camada de valência. Não é estável. Precisa ter 8. Então, ele vai lá, perde, compartilha ou ganha. Se ele perder elétron, o que é que acontece com a quarta camada? Vaza. Vai-se embora. Tá? Quem passa a ser a camada de valência quando a quarta vai embora? A terceira, né? A quarta foi embora, a terceira é a camada de valência. Ô, Paulo, eu acho melhor perder, porque na terceira vai ficar 8. E na terceira vai ficar 8. Ou seja, se ele perder a quarta camada, se ele perder um elétron, a terceira, que é a anterior, passa a ser a camada de valência. Certo? A terceira passa a ser a camada de valência. Passando a ser a camada de valência, ela fica estável porque fica com 8 elétrons. Aí, a regra do octeto. Então, eu já fiz 2 da família 1A. Com exceção do hidrogênio, todos, perdendo um elétron, a anterior passa a ser a camada de valência, só a família 1A. Certo? Família 1A. Perdendo um elétron, a anterior passa a ser a camada de valência e ela terá 8 elétrons. A natureza é perfeita. Né? Isso aqui é a família 1A. Vamos para a família 2A? Certo? Posso passar o slide? Fazer outro? Posso. Por mim, pode, Paulo. Eu vou passar aqui. Eu vou deixar esse slide depois lá no Classroom, certo? Vamos para a família 2A. Família 2A, viu? Vou pegar aqui também o magnésio, por exemplo. O berílio está muito pobre, só tem 4. Vou pegar o magnésio. Não, cara, tem outros, ó. Peraí, depois eu vejo isso aqui. Magnésio. 1s2 e 2s2. Tem berílio também, mas eu vou dizer isso na próxima aula. Magnésio 12. Magnésio Z igual a 12. 1s2 e 2s1. Lítio e berílio também se estabilizam com 2. Certo? Hélio, hidrogênio, hélio, lítio e berílio. Hidrogênio, hélio, lítio e berílio. 12, mas vamos aqui. 1s2. 2s2. Se você pegar o lítio, que é o 3, 1s2, 2s1. Se ele perder um elétron, aí estabiliza com 2. Entendeu? E o berílio também. 1s2, 2s2. Arruma aqui. 1s2, 2s2, 2p6, são 12, 3s2. Pronto. Camada de valência terceira com 2 elétrons. É estável? Nelson. Por que não é estável? Porque só tem 2. Aí existem 2 opções. Ganha 6 elétrons, interrogação, ou perde 2 elétrons, interrogação. O que é que vocês acham aí? Eu acho que nesse caso é melhor perder os elétrons, porque na segunda camada vai ficar 8. É isso aí, cara. Quem perdeu essa aula vai ficar difícil. Se não assistir no YouTube, meu amigo, é complicado. A primeira tem 42, aqui tem 33. Esses detalhezinhos que a gente só pega na aula. No livro não tem. Então, se você perder 2 elétrons,
Se vocês fizeram o desenho do átomo aí, 3 camadas, a terceira terá 2. Se você eliminar esses 2 elétrons, certo? Se você eliminar esses 2, a camada valência passa a ser qual? A segunda. E a segunda vai ficar estável porque vai ter 8 elétrons, certo? Então a opção de 6 elétrons vai embora porque gasta muita energia. É melhor para ele perder 2 elétrons. Certo? Beleza? Se vocês quiserem fazer com outro elemento da família 2A, tudo bem, certo? Com cálcio, com estrôncio. Então, todos terão 2 elétrons nas suas respectivas camadas de valência e eles só ficarão estáveis perdendo 2 elétrons. Tem? Dona Júlia, só do 2A ou da 1A também? O slide anterior ou esse slide? Certo. Isso aqui é parecido com 1A, só que o detalhe da família 1A é que todos têm um elétron na camada de valência. Tá vendo? Só que na família 2A, todos têm quanto? Agora tem 2. Então, se você fizer o desenho do magnésio, o átomo vai ter o núcleo, aí vai ter uma camada, 2 elétrons. Na segunda camada, 8. Na terceira, 2. Certo? Eu tenho um tempinho, vou fazer até o desenho para você. Fazer o núcleo, ó. Tchuf. Aí vou fazer, sabe por quê agora? Fazer as camadas, viu? Primeira, vazada. E manda ela pra cá. Ixi, Maria. Manda ela pra cá. Ah, meu Deus do céu. Primeira camada, vai ficar assim. Primeira camada. Aí eu vou fazer outro. Segunda camada. Ah, meu amigo, ficou por cima. Você vai fazer, não. Então, vou fazendo aí os desenhos, viu? Faça aí, Ana Júlia, por favor, o núcleo. Aí faça 3 camadazinhas, certo? Tô confiando no que você tá fazendo, viu? 3 camadas. Na primeira, coloque 2 pontinhos. Na segunda, coloque 8 pontinhos. E na terceira, coloque 2 pontinhos de grafite. Você vai pagar esse danado já? Certo? Aqui eu acho que é sem preenchimento. Quer ver? Enquanto a Ana Júlia faz. Novo preenchimento. Agora quer ver? Pronto, fez aí, Ana Júlia, o átomo? Aí, meu amigo. Eu sou o cara. Aí você no meio aqui, meu, você vai ficar preenchido. Eu vou apagar aqui agora, eu sei como é que eu fiz. Fez aí, Ana Júlia? Fez, né? Eu faço o seguinte, você perde 2 elétrons da terceira camada. Você apaga esses 2 da terceira camada. Certo? Apaga os 2 da terceira camada. E apagando os 2 da terceira camada, a camada não vai ficar sem elétron. Vai ficar sozinha. Então, ela apaga também a terceira camada. Então, vai embora 2 elétrons, vai embora a terceira camada, a camada de valência passa a ser a segunda. E a segunda tem quantos elétrons? 8. Ou seja, estabiliza o magnésio. Então, o magnésio só se estabiliza perdendo 2. Certo? Então, a gente notou o seguinte, ó. Família 1A. Família 1A. Meu Deus do céu. Paulo, Oi. então, no caso onde quando vai precisar ganhar é quando a outra camada não tem o Já número... a gente chega. Já a gente chega lá. Já a gente chega. Certo? Família 1A. Estabilidade. Perdendo um elétron. Não é verdade?
A gente fez 2, não foi? Fizemos o sódio e o potássio. Então, todos os elementos da família A, para estabilizarem, perdem um elétron. Ele tem que ficar o quê? Mais um, não é verdade? O íon. Assim, perdeu um elétron. Fica mais um. Ele fica com excesso de carga positiva. Certo? Então, ele tem o mesmo número de prótons, né? Então, se ele perder um elétron, ele fica com um próton a mais. Ele fica mais um. Família 2A, que a gente fez agora com magnésio. Também estou colocando algarismo romano, né? Estabilidade. E agora, perdendo quantos? 2 elétrons. 2. Então, digamos que você tem a mesma quantidade de prótons. Perde 2 elétrons, ele fica com excesso de prótons mais 2. Por favor, anotem isso aí. Certo? Então, quando você perder um próton, vai ficar negativo, a carga vai ficar negativa? Não, quando ele recebe elétron. Quando ele recebe elétron, perde próton. Se ele perder próton, ele muda o elemento, né? Então, ele recebe, Ismael, ele recebe elétron. Certo? Vamos para o outro lado da tabela? Vou mudar o slide, certo? A gente tem 9 minutos. Vamos para o outro lado da tabela. Eu vou fazer aqui 2. Eu vou fazer o oxigênio, depois eu vou fazer o flúor, vou fazer o cloro. Não, vou fazer um aqui. Vou fazer 2 elementos. Vamos distribuir o oxigênio. Vamos distribuir o oxigênio, família 6A, certo? Oxigênio 8, né? E depois, a gente vai distribuir vamos distribuir o cloro. Z igual a 17, acho que é. Vamos lá, distribuir o oxigênio e depois o cloro. E ver como é que ele estabiliza, certo? Vamos lá, Ana Júlia, comigo. 1S2, 2S2, 2P4. Né? 2, 2, 7. Agora o 17. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. 10. Pronto. Certo? Suas respectivas camadas de valência. O oxigênio, camada de valência a segunda. Quantos elétrons? Quantos? Quantos elétrons na camada de valência do oxigênio? Nobody reply. Quantos elétrons na camada de valência do oxigênio? Ninguém respondeu. Vou colocar a resposta. 6 elétrons. Né? Cloro. Qual é a camada de valência? Terceira. Ninguém vai responder. 7. Quantos elétrons na camada de valência? 7. E Alexandre, tá aqui, tá? Faltou hoje. Faltou. Você não tá Tô respondendo. aqui, Paulo, desde Tá aí? sempre. Seu nome tá aqui, não. Pá, Tá, não. Tá Alice e Ana Júlia com um A só. Aqui fica em ordem alfabética. É Você dá o nome de outra pessoa. Ele colocou o nome de Alice. Sim, ele entrou com o nome de Alicia. Aí vai. não, é porque eu entrei numa live da minha professora do IF, que é a mesma de Alice, aí pra trollar e eu esqueci de mudar. Ah, entendi. Então tá aí, os 6 elétrons e o outro tem 7 elétrons. E aí? O oxigênio, vocês acham que ele é mais fácil ganhar ou é mais fácil perder?
Qual é É a mais única fácil opção? ganhar, Paulo. Não é a mais fácil, é a única opção que ele tem. É né? o- É a única opção que o oxigênio tem é fazer o quê? Ganhar 2. Porque se ele ganhar 2, 6 mais 2 é 8, na minha matemática. Então, para ele se estabilizar, Clarice, ele tem que ganhar elétrons, não, elétrons. Ele tem que ganhar 2 elétrons. Certo? E o cloro, para ele se estabilizar, ele precisa o quê? Ganhar Eu acho que ele precisa perder, Paulo. Perder? Porque Você acha que é Porque mais na- fácil? É, eu sei, mas eu acho que é mais fácil ganhar um. Onde é que você gasta menos energia? Ganhar um eu elétron acho que é mais fácil ganhar um elétron. perder 7. Aí é a opção que você tem. Você tem duas opções. Então, meu amigo, aqui a gente vai, o qual da gente vai para o canto que gasta menos dinheiro. Alguns é mais, né? Então, Eu eu vou acho para onde mais eu fácil tenho menos ganhar dinheiro. um. Fui comprar pastel hoje, pastel aumentou. 2 pastéis por R$1. Vou comprar um pastel por 50 centavos? Vou não. Nunca mais eu compro pastel na padaria. Já achava caro 3 por R$1. 30 centavos um pastel que só é a massa de vento. Vou pagar 50 centavos por vento? Ou nada. Substituir por tapioca agora. Até mais saudável. É melhor pagar uma tapioca de R$1 do que um pastel de 50 centavos, né? Uma mulher olhou para um cara mais lavado para mim. Aumentou. 2 por R$1 agora. 50 centavos um pastel. Vou comprar. Vou. As ventas que eu vou comprar. Então aqui é mais fácil fazer o quê? 50 centavos um pastel de vento, meu amigo. Perder 7 elétrons, Nelson. Então aqui quem ganhou, foram esses dois. Viu, irmão? Porque gasta menos energia. É mais fácil você ganhar um do que perder 7. Que o outro perder 7. Quer dizer, que esse perder 7. Certo? Ou tá não, né? Se eu for estudar, ver um Nelson aí, sabe o que é. Certo? O oxigênio ganha 2. O cloro ganha. Ou seja, nos exemplos anteriores, perderam, ó. Família 1A e família 2A perderam. Nesse exemplo aqui, eu coloquei duas famílias. Coloquei família 6A e 7A. Porque são as mais claras, certo? Aí tem a família 3, 4 e 5. Isso aqui é um 6? Não. 6A. Estabilidade. Ganhando. Lembra que perde, ganha ou compartilha? 2 elétrons. Se você está estável, Ismael, você ganha 2 elétrons, você passa a ser um íon negativo, né? Você passa a ser um ânion, você fica com excesso de elétrons. Aqui ele fica menos 2. Então, vocês já viram o íon do oxigênio em cima menos 2, não foi? Eu acho que vocês já viram já. O íon oxigênio fica O menos 2, O2 menos. E a família, os elementos da família 7, estabilidade, ganhando. Paulo, eu sempre confundo. Como é que é um cátion? Que eu esqueci. Cátion é positivo. O cátion aí é o positivo. Por exemplo, sódio é um cátion, porque sódio mais 1. Certo? E o ânion é o íon negativo. Certo? Família 7A, estabilidade ganhando um elétron. Então, você está estável e ganha um elétron. Você fica com excesso de elétron. Excesso de carga negativa. Você vira um íon negativo. Aí fica um ânion. Né? Ou seja, já dei 2 exemplos para vocês que um perdia e o outro ganhava. Aí na próxima aula a gente vai ver como é que se comporta a família 3, 4 e 5. Certo? Mas é assim, ou perde ou ganha. Certo? Ou compartilha. Eu coloquei esses 4, família 1A, 2A, 6A e 7A, aquelas são bem claras, né? Então vocês já viram que a família 1A e 2A, se eles perderem elétrons, a camada anterior fica com 8. É por isso que eles perdem. Já a família 7A e 6A e 7A, eles têm que não perder, eles têm que ganhar elétron. Certo? Então, antes da gente terminar, já terminou já. Falta menos de 1 minuto. Então, se vocês olharem o hidrogênio está na família 1A, o hidrogênio. E o oxigênio está na família o quê? 6A. Né?
Então, a ligação é de um elemento que tem que ganhar, o outro tem que ganhar. E como é que acontece isso? A gente vai ver na próxima aula. Ok? Lição da 9h40 que eu encerro. Então, se vocês tiverem alguma duvidazinha, gente, vocês anotem e eu tiro quarta-feira, sabe? Às 9h40. Pode sair, né? Pode sair. Sexta-feira eu acho que eu vou Valeu. estar em Guaramiranga e dou aula para vocês de lá, certo?